Vamos começar a olhar a circunferência, tá? Nós vamos aprender nesse terceiro trimestre aí circunferência, círculo, qual é a diferença entre circunferência e círculo, o que é uma circunferência, o que é um círculo, são coisas diferentes, tá? E aí vamos aprender a calcular comprimento, área, tá? Quais são os elementos de uma circunferência. Então, vamos lá. É muito comum, quando falamos sobre objetos circulares, uma moeda, um arco de bambolê, um CD, um visor de rádio, um volante de carro, tudo isso são elementos que vocês costumam ver, olhar, manusear durante a vida de vocês. Moeda todos vocês têm, aquele bambolê ali, muitos de vocês brincam ou brincaram com isto, tá? Mas existe uma diferença entre eles, uma diferença entre as palavras circunferência e círculo, tá? Ali diz assim, ó, analise as imagens e depois confira o conceito de cada uma dessas palavras. Então, nós temos aí, tem ali um porquinho cheio de moeda, tem um bambolê que o menino está passando pelo meio, tem um CD, um relógio, uma roda de carro e um volante de automóvel. Ah, são coisas diferentes? São coisas diferentes. Tem aí algumas circunferências, tem aí alguns círculos. Algum de vocês saberia me dizer qual é a diferença entre circunferência e círculo? Hum? Não, né? Então, vamos lá. Vamos ver. O que é circunferência? Circunferência é a linha fechada em um plano cujos pontos estão à mesma distância de um ponto fixo. Esse ponto fixo chama-se centro da circunferência. O segmento que une o centro à borda é denominado raio da circunferência. Então, aqui, ó, aqui nós temos uma circunferência, circunferência é a volta, aqui está o centro da circunferência, a distância do centro à extremidade da circunferência, seja o ponto que ele estiver, ó, Cor, hein? tu travou para mim, eu não escutei nada. E agora voltou? Agora voltou. Tá. O que eu estava dizendo é o seguinte, aqui eu tenho uma circunferência, toda a volta aqui, ó. Toda a volta aqui nós temos uma circunferência. A distância desse centro aqui, ó, distância do centro, vamos botar em azul que vai aparecer para vocês. A distância desse centro aqui, ó, a qualquer extremidade da circunferência, ó, se eu puxar para cá, se eu puxar para cá, ó, se eu puxar para cá, se eu puxar para cá, isso são raios da circunferência, tá? Então, a distância entre o centro da circunferência e a extremidade é chamada de raio, tá? O que é o raio? É a distância entre o centro e a extremidade de uma circunferência, tá ok? Isso é raio. Vamos lá. Tá bem, obrigada. De nada. Aqui eu tenho, ó, alguns elementos de uma circunferência. Vocês vão ver aqui, ó, o que está em vermelho, tudo que está em vermelho, eu posso dizer o que é isso aqui? Isso aqui é o raio. Tudo que está em vermelho é raio.
vai do centro à extremidade da circunferência, ó. Vai do centro à extremidade da circunferência. O que está em amarelo aqui, ó, aqui e aqui, está ligando dois pontos de uma circunferência. Isso aí já não é raio. Vamos lá, ó. Corda. O que é corda? Corda é o segmento que une dois pontos da circunferência. Então, isto aqui que está em amarelo, isto aqui é uma corda. Corda, aqui também é uma corda. Aqui também é uma corda. Aqui é raio. E aqui também é raio. Agora vocês estão vendo uma linha em laranja. E aí vocês vão me dizer, ó, professor, ela está ligando lá o ponto D ao ponto E. Ela vem do ponto D ao ponto E. Ela está ligando dois pontos de uma circunferência. Ela é uma corda? Ela é uma corda. Só que ela é uma corda especial, vamos dizer assim. Como ela liga dois pontos extremos de uma circunferência, ela é chamada de diâmetro. O que é diâmetro? Diâmetro é uma corda que passa pelo centro da circunferência. Ela está passando por aqui, ó. Observem que as outras cordas, se eu traçar, juntar esse ponto a esse, se eu juntar esse ponto aqui, se eu traçar aqui, são cordas, mas não passam pelo centro da circunferência. Então, diâmetro é a corda que passa pelo centro da circunferência. Então, passando pelo centro da circunferência, nós temos aqui em laranja, nós temos aqui um diâmetro, tá? Tem uma tensão especial, olha aqui, ó. Diâmetro é a maior corda de uma circunferência. Não tem maior do que o diâmetro. O diâmetro tem um comprimento igual ao dobro do raio, tá? O diâmetro é 2 vezes a medida do raio. Por quê? Aqui, ó, aqui é um raio e aqui também é outro raio. Então, o diâmetro é 2 vezes a medida desse raio. Ó, daqui aqui é um raio, daqui aqui é outro raio. Diâmetro é tudo isso aqui. Então, diâmetro é sempre 2 vezes a medida do raio. Coloquem isso aqui, depois, quando estiverem estudando, salientem isso para vocês. Tá? Gravem isso aqui, que isso aqui vai ser importante. Se eu disser que o diâmetro é 10 centímetros, quanto é a medida do raio? É a metade. Eu vou pegar os 10 centímetros e vou dividir por 2. Se eu disser para vocês que o raio é 4 centímetros, o diâmetro é o dobro do raio. Eu vou multiplicar por 2. O diâmetro vai ser 8 centímetros, tá? Cuidado com isso. Alguma dúvida? Eu achei bem simples, senhora. Eu gostei. Não, até aí tá tudo tranquilo. Até aí a gente tinha aprendido em arte. Só isso daí, tipo, o raio, o diâmetro e a corda. Ah, não vai entrar. Isso aqui... Aí, bem fácil. Isto aqui... vamos ver.
Vamos ver agora. Estão ouvindo aí? Olá! Muita gente me Estamos. pergunta sobre o número pi. Ele é um dos meus números favoritos. O meu é o 7, porque eu tenho 7 anéis. Ele é muito popular, sabia, Saturnina? Por quê? Por quê? Tá travado. Tem até um dia comemorativo, o Dia do Pi. Como os americanos escrevem datas com um mês antes do dia, o dia 14 de março é como se fosse o número pi com 2 casas decimais, 3,14. E eles fazem uma festa nesse dia. Para quem gosta de precisão, tem até hora certa para comemorar, 1h59 da tarde. E para os mais fanáticos, 1h59 e 26 segundos. Legal! O número pi com 7 casas decimais. E o pessoal canta alguma coisa? E não é que eles cantam parabéns para você, Saturnina. O número pi não nasceu no dia 14 de março? Nasceu? Não, Saturnina. Quem nasceu nesse dia, por uma grande coincidência, foi o mestre Albert Einstein, meu xará. E tem mais uma curiosidade. Sabe qual é o prato principal desse dia? Sopa de letrinhas? Não, Saturnina, são tortas. Tortas? Porque pi, em inglês, se pronuncia pie e é igual a torta. Pie! Essa que você está vendo, até a 27ª casa decimal, eu comi na Universidade de Delft, lá nos Estados Unidos. Que legal! Mas, professor Albert, de onde saiu esse número pi? Perdão, Saturnina, devia ter explicado primeiro. O número pi é o perímetro de uma circunferência com 1 de diâmetro. E esse número de casas decimais pode ser de que tamanho? Na verdade, é infinito. O homem persegue a precisão do número pi desde a antiguidade. Os primeiros foram os egípcios, 1650 a.C., com uma casa decimal. Mais de 1000 anos depois, Arquimedes chegou a 3 casas decimais. E assim, fomos caminhando, acrescentando dezenas de casas até o final do século XIX. A partir do século XX, com o computador, a corrida ficou astronômica. O recorde atual é da Universidade de Santa Clara, nos Estados Unidos. 8 quatrilhões de decimais do número pi. Professor, o senhor tem razão. O número é astronômico. E serve para que tudo isso? Uma das aplicações modernas que usam essa precisão é o GPS. Sabe o que é GPS, Saturnina? Sei. É o aparelhinho que diz a nossa localização. Isso mesmo. Da próxima vez, eu explico como ele sabe onde você está. Eu? Nem precisa se preocupar, vou estar por aqui mesmo. Não perco de jeito nenhum essa explicação. Deu para ver, não deu para vocês verem aí o videozinho? Deu. Sim. Deu. Ah, então para Eu não vocês acredito verem. Hein? eu não Ele acredito que vai usar o pi. é um videozinho sobre a letra grega pi. Tá? Quem é o pi? O pi é essa letrinha que vocês estão vendo ali no meio da formulazinha ali, né? Vocês estão vendo ela ali no meio? Aqui, ó. Sim, no Aqui meio tá da ela. coisa do E. Sim. Aqui está ela, ó. O pi, na verdade, nós vamos trabalhar com, no máximo, 2 casas decimais. Para nós, o pi vai ser 3,14. Mas vocês já viram no videozinho ali que eles andam tentando descobrir o valor e não conseguem. O pi é um número infinito, ele não vai chegar nunca ao fim. Eles já andam em 8 quatrilhões de casas decimais depois da vírgula e ainda não chegaram a uma definição.
E vocês viram que o aluno tem mania de perguntar sempre, né? Mas para que eu preciso isso aí? Para que eu preciso saber isso aí? Aí vocês imaginam assim, ó, vocês vão viajar com o pai, com a mãe, vão para uma cidade lá que não conhecem, aí vão de carro, e aí tem que achar um endereço. O que a gente faz? Ah, para aí, eu vou botar aqui no meu GPS, aqui no meu celular, aqui, eu vou botar no Google para descobrir onde é que é. Tudo isso que vocês estão trabalhando ali, estão trabalhando com o pi, sem nem imaginarem o que é o pi. Na verdade, o pi é eles pegam uma circunferência de 1 centímetro de raio e abriram a circunferência, como se vocês pegassem uma latinha de refrigerante e recortassem ela e vocês abrissem, ó. Eu tenho uma folha de papel aqui, ó. Aqui eu tenho uma circunferência aqui, ó. Aqui está uma circunferência, aqui. O que é calcular o comprimento dessa circunferência? É eu calcular essa distância aqui. Se vocês vão na volta, caminham na volta de uma praça circular ali, vão lá na praça central, na cidade, e fazem a volta, caminhando, vocês estão caminhando no contorno da praça. A gente diz assim, ó, vamos contornar a praça. Vocês estão caminhando em volta da praça, vocês estão caminhando pelo comprimento da circunferência. Se a gente abrisse aquela praça, a gente saberia. Tá? Então, vocês viram que o π, quando ele abre, ele não fecha até o 4 lá, ele vai a 3,14 e alguma coisinha ali, né? Então, como é que eu calculo o comprimento de uma circunferência? 2 vezes o π vezes esse R aqui, ó. Esse R aqui, isso aqui é o raio. Aqui é a medida do raio. Então, o que pode acontecer aí? Pode acontecer duas coisas, ó. Ele pode me dar o comprimento da circunferência e pedir a medida do raio, ou ele me dá o raio, o exercício me dá o raio e me pede o comprimento da circunferência. Ele pode perguntar quantas voltas eu vou dar lá em torno da circunferência, ele vai me dar a medida de comprimento, raio, essas coisas, eu vou descobrir lá o comprimento. Se eu tenho o comprimento, se ele andou 3 quilômetros, é só pegar e dividir pelo comprimento da circunferência para eu saber quantas voltas eu dei ali. Então, diz, calcule o comprimento de uma circunferência da figura ao lado. Ora, o que eu tenho aqui na figura ao lado? O que ele está me dizendo aqui, ó? O que é isto aqui que está me dizendo aqui, ó? Está me dizendo que o diâmetro é 40 centímetros. Ora, ele está me dizendo diâmetro 40 centímetros. Então, vamos lá. Aqui, ó. Diâmetro, pô, saiu um horror esse D. Diâmetro... O raio é 20, eu acho. 40 centímetros. Boa. Quem é que respondeu isso aí? Miguel. Ô, Miguel, gostei. O raio é 20 centímetros. Está aqui. Se o diâmetro é 40, o raio é a metade. Ora, se o raio é a metade, eu vou calcular o comprimento, 2 vezes 3,14 vezes 20. Então como é que eu vou fazer essa conta? Eu posso primeiro multiplicar o 2 vezes o 20? Posso, porque isso é uma multiplicação. Então, eu posso dizer que isso vai ser
3,14 vezes 40? Posso. Meu comprimento vai ser, vamos montar aqui em cima, aqui, ó, no cantinho aqui, ó, 3,14 vezes 40. Vamos lá. 4 vezes 4 dá 16, vai 1. 4 vezes 1, 4 e 1, 5. 4 vezes 3, 12. Boto esse zerinho aqui, conto 2 casas, 1, 2. Comprimento da minha circunferência. Qual ficou o comprimento da minha circunferência? 125,6 centímetros. Ah, não preciso botar o zerinho ali? Não, não preciso, mas eu quero botar lá, está aqui, sem problema nenhum. Aqui está o resultado da minha conta. Qual é o comprimento dessa circunferência? 125,6 centímetros. Se aqui está em centímetros, a minha resposta é em centímetros. Se está em metro, resposta em metro. Tá? É importante botar? É importante botar. Já vou ser claro com vocês. Se nós estivéssemos na aula presencial, essa continha aí, vocês teriam que fazer ela na mão, né? Como vocês estarão em casa aí, né? Muitos de vocês, eu sei que farão na calculadora. Não esqueçam de botar a vírgula, né? Se forem fazer na calculadora lá, vão botar 3,14 vezes 20 vezes 2, ok? Tá? Vamos lá. Considerando uma pizza tradicional grande, que possui 35 centímetros de raio, e uma pizza tradicional pequena que apresenta 25 centímetros de raio, determine a diferença entre as áreas das duas pizzas. Bom, nós ainda não olhamos área. Então, aqui, ó, em vez de nós trabalharmos com determine a diferença entre as áreas, vamos fazer o seguinte aqui, ó, vamos tirar entre as áreas das duas pizzas e vamos botar determine a diferença entre os comprimentos. Entre os comprimentos das duas pizzas. Então, vamos lá. Vamos pegar a pizza 1. Quem é a nossa Professor, pizza 1? Fala. a fórmula qual é mesmo? É 2 vezes o π 2 vezes o π vezes o raio, ó. Comprimento. tá. 2 vezes o π vezes o raio, tá? Então, vamos lá. Vamos pegar pizza 1. Quem é o comprimento? 2 vezes o π vezes quem é meu raio? 35. Então, meu raio é 35. Observem o que eu vou fazer agora aqui, ó, para vocês verem que vocês também podem fazer isso, ó. Meu comprimento, 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 3, 6 e 1, 7. 70 π. Está aqui o meu comprimento. Eu vou deixar ele assim, 70 π. Vou pegar agora aqui do lado e vou trabalhar com a pizza 2. Vou fazer aqui, ó, minha pizza 2. Qual é o comprimento? Qual é o raio da pizza 2? 25 centímetros. Então, comprimento vai ser 2 vezes o π vezes 25. Meu comprimento vai ser 2 vezes 5, 10, vai 1, 2 vezes 2, 4 e 1, 5. 50 π. Ora, o que ele estava me pedindo? O
que foi que ele me pediu? Ele me pediu a diferença entre os comprimentos. Então, vamos lá. Vamos fazer a diferença entre os comprimentos. 70π menos 50π. Isso aqui nós temos 20π. 70 menos 50, 20. Quem é a diferença? 20 vezes 3,14. Ah, eu vou fazer uma vez só essa continha. Eu não gosto muito de números com vírgula, então vou fazer uma vez só. Olha lá, 3,14 vezes 20. Vou botar o zerinho aqui. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. 2 casas, 2 casas. Isto é 62,80 centímetros. Esta é a diferença entre os comprimentos das duas pizzas. Por isso que, quando a gente vai na pizzaria lá, quanto maior a pizza, mais caro é, porque vem mais pizza. A área é maior, o comprimento é maior. Depois, quando nós estivermos estudando área, vocês vão ver que nós vamos fazer esse mesmo probleminha aqui, só que aí eu vou deixar com as áreas, e aí nós vamos calcular áreas. Mas as áreas vão vir na semana que vem, tá? Vamos lá. Uma pista de atletismo tem a forma circular e seu diâmetro mede 80 centímetros. Olha lá. Diâmetro 80 centímetros. Quanto é o raio, Miguel? 40. Ah, achei que tu estava dormindo. O raio é 40 centímetros. Boa, Miguel. Um atleta treinando nessa pista deseja correr 10 quilômetros diariamente. Determine o número mínimo de voltas completas que ele deve dar nessa pista a cada dia. Vamos lá. Ele quer andar 10 quilômetros. Observem aqui, ó. Quero andar 10 quilômetros. E aqui, o diâmetro está em metros, o meu raio também está em metros, não é centímetros. Vamos apagar aqui, que não é centímetros, isso aqui é metros. Está aqui. Bom, 10 quilômetros, quantos metros são? 1 quilômetro, quantos metros tem? Alguém sabe me dizer? Eu lembro. 1000. 1000 metros. Boa. Quem respondeu 1000? Foi o Bernardo. Senhor, eu entrei um pouco atrasado porque eu tava sem internet. Eu Tá não bem, Bernardo? sabia se Só eu podia. deixa eu botar presença para ti aqui. Tá bom. Obrigado. Então, vamos lá. Bernardo nos disse, 1 quilômetro são 1000 metros. 10 quilômetros são 10.000 metros. 10.000 metros. Então, ele quer andar 10.000 metros diariamente. Então, vamos lá. Quem é o comprimento dessa circunferência? 2 vezes o π vezes o raio. Meu comprimento é 2 vezes o π vezes 40. Meu comprimento é 80π. Ora, quanto vale o comprimento? 3,14 vezes 80. 0, 8 vezes 4, 32, vão 3, 8 vezes 1, 8. E 3, 11, vai 1. 3 vezes 8, 24 e 1, 25. Fala. Por que tu bota um 0 ali no início da conta toda hora? Enquanto com vírgula assim. Porque olha aqui, ó, Miguel. Miguel, né? Uhum. Sim, Soraya, ele está perguntando. Miguel, 0 vezes 4, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 3, 0. 8 vezes 4, 32. Concorda? Concordo. Entendeu?
Concordo, Então, o que concordo. eu faço? Eu pego esse zerinho aqui, ó. Vamos apagar aqui. Eu pego esse zerinho e coloco aqui. E já vou direto para o 8. 8 tá. vezes 4, 32, vão 3. 8 vezes 1, 8. 3, 11, vai 1. 3 vezes 8, 24. E 1, 25. Está aqui. Duas casas. Meu comprimento é 251,20. Esse é uma volta. Uma volta. Eu quero andar 10 mil metros. O que eu vou fazer? Ele quer saber quantas voltas, ó, o número mínimo de voltas que ele precisa dar. Eu vou pegar os 10 mil e vou dividir por 251,2. Ora, vou pegar aqui a calculadora, ó. Vou pegar a calculadora. Vou botar lá 10 mil divididos por 251,2 e ele me dá 39, essa continha aqui me dá 39,80 e vai adiante porque ela é uma dízima. Bom, ele, se der 39 voltas, ele não completa os 10 mil metros. Se vocês pegarem 251,2 e multiplicar por 39, olha lá, 39 vezes 251,2. Isso dá 9,79. Ou seja, ele não completou os 10 mil. Ora, se ele não completou os 10 mil, porque vai dar... dividir por 251,2 vezes 39. Dá 9.796. Ele não vai completar os 10 mil. Ora, então, qual é o mínimo de volta que ele precisa dar? Quem é a minha resposta aqui? 40. A minha resposta é 40 voltas. Se lá na prova tiver 39 para marcar e eu marcar 39, vou marcar errado. Por quê? Por que eu vou marcar errado? Porque ele não vai fazer 10 mil metros. Ele não vai andar os 10 quilômetros. Ele vai andar menos de 10 quilômetros. Tá? Mas pode aparecer essas questõezinhas lá e eu posso pegar lá e resolver com a calculadora? Posso, sem problema nenhum. Tá? Meu filho. O senhor então tu arredondou aí? Sim, eu arredondei, por quê? Porque se ele vai dar 39 voltas e vai andar mais uma volta. Ele vai fazer mais uma volta para poder fechar tá. os 10 mil. Se ele parar na 39ª volta, ele não andou os 10 mil. Ele tem que fazer mais uma volta. Tá? Uhum. Próxima aula. Professor, Nós vamos... Fala. Quando tu vai calcular o pi, tu sempre calcula por 3,14? Maioria das vezes, nós vamos trabalhar com 3,14, Bernardo, a não ser que o exercício te diga assim, ó, o exercício pode me dizer assim, ó, use π igual a 3. Aí eu vou trabalhar como se o π fosse 3. Use π igual a 3,1. Aí eu vou trabalhar com ele como 3,1. Tá bom, senhor. Tá? Eu vou parar de gravar com vocês.